E aí, meus amores, tudo bem? Olha só, a gente vai estar dando continuidade agora ao nosso estudo de genética. A gente vai começar a falar de um tema que é muito interessante, assim, sempre desperta interesse aí dos alunos, com várias perguntas sobre essas assim, curiosidades em sala de aula, né? Então, a gente vai falar de um tema hoje chamado polialelia, tá? E que são quando vários alelos, né? Geralmente a gente tem dois pares de alelos, certo? E aí é quando três ou mais pares vão se unir para determinar uma característica. Por isso, polialelia. São vários alelos que vão determinar uma característica, que é o contrário de pleiotropia, que a gente já viu. Pleiotropia, quando você tem um par de genes, né, um par de alelos, para determinar que determinam várias características. E a pleiotropia, ela é muito comum no nosso organismo. A maioria dos nossos genes funcionam assim, tá? Já a polialelia, ela é muito comum no exemplo do sistema ABO, que a gente tem, inicialmente a gente tinha dois pares de alelos, e aí por mutações, esses outros alelos, né, se uniram a esse par para determinar os tipos sanguíneos, tá? Então é o que a gente vai ver. Então é um exemplo comum que a gente tem na gente. Mas existem outros exemplos de polialelia, né? Que é o que a gente vai estar vendo. Um exemplo muito conhecido são o exemplo dos coelhinhos, né? Que a gente não vai começar agora. Eu tô com saudade, mas isso é para depois, né? Era uma surpresa, mas coloquei antes, tudo bem. Mas vamos lá, tá? Então, a gente vai começar a ver pelo exemplo dos coelhos. Depois a gente vai para o sangue, tá bom? Então, vamos lá. E as invenções, né? É Malon, adoro ele. Bom, galera, então, polialelia é a mesma coisa que alelos múltiplos. E, gente, por que eu fiz assim? Vocês vão ver coelho para tudo quanto é lado agora. Quem já me conhece sabe que eu tenho uma história com coelhos, né? Eu, quando era criança, ganhei um casalzinho de coelhos brancos. E quem já é meu aluno aí há mais tempo já conhece essa história. E aí, com o espírito de bióloga desde quando eu nasci, eu queria dormir com os coelhos, eu ficava agarrada com os coelhos o tempo todo. O coelho é um bichinho que caga pra cacete, eles roem tudo, come tudo. E eu ficava o dia inteiro agarrada, e meus coelhinhos eram branquinhos de olhos vermelhos. Eu ficava o dia inteiro. E que fazia muita sujeira pela casa, a minha mãe resolveu tirar os meus coelhinhos de mim. Falar que ia levar para casa do meu tio, que ele tinha um viveiro de pássaros que foi desativado, e os coelhos iam viver num viveirinho lá, um espaço bem grande assim, iam viver lá. Ela falou que lá seria o ideal, porque eles ficariam mais soltinhos, tinham mais espaço e tal. Numa reunião de família, um tempo depois, eu fiquei sabendo que meus coelhos tinham morrido, tinham ficado doentes, tinham morrido. Eu fiz o enterro deles, né? Simbolizando, porque eu não tinha os corpos deles, fiz o enterro simbolizando. E aí, um belo churrasco de família, um belo dia, domingo de sol, todo mundo foi churrasco lá e as bacias de carne, né? A família é muito grande, então aquelas travessas de carnes enormes, tinha uma bacia coberta com um pano, assim, aí criança curiosa, eu fui abrir. Quando eu abri, o que tinha na bacia, sem pelo, meus coelhos. Então, eu não falo com esse meu tio até hoje, né? E coelho, assim, eu não chego nem perto. Assim, se alguém fala assim, você tá comendo coelho? Cara, na hora que ele embrulha, sabe? Não vou nem a um lugar que venda coelho para comer, porque tem trauma até hoje, eu não falo com meu tio. Né? Ele se separou da minha tia, tá bem? E eu não falo com ele. Até hoje eu tenho trauma. Eu odeio, tenho ódio dele porque ele matou meus coelhos. E quase que eu comi meus coelhos. Né? Tudo bem. Eu devo ter comido na época, não sei. Bom, eu tinha que contar essa história porque... Ai, até hoje são aquelas traumas que a gente sofre quando é criança, né? Bom, mas faz parte da aula de contar a minha história com os coelhos. Galera, então, voltando aqui, eu já expliquei o que é a polialelia. Aqui tem um resuminho para você copiar direitinho no seu caderno. Mas, aqui embaixo, olha só, como eu falei, normalmente um indivíduo diploide possui dois alelos.
tá? Por uma característica. Na polialelia, significam 3 ou mais tipos de alelos distintos para o mesmo locus cromossomo. Ou seja, você vai ter mais de 2 alelos para determinar uma característica. Por exemplo, a gente vai ter aqui vários alelos que vão determinar a cor da pelagem dos coelhos, tá? Que é um exemplo clássico de polialelia. A gente tem, por exemplo, 4 fenótipos distintos de cor da pelagem de coelhos. O cinza escuro, que é o quase negro, esse aqui. O chinchila, que é um cinza claro, bem homogêneozinho, todo bem clarinho. O Himalaia, que ele é branco, com focinho, orelha pretos, né, por uma questão enzimática, de serem superfícies com mais perda de calor, a enzima fica inativa e tal. E o albino, que é o coelhinho branco, que era igual ao meu. Então, não adianta. Toda vez que eu dou aula de polialelia, que eu vou falar dos coelhos, eu lembro da minha infância e fico muito triste. Foi uma história, assim, apesar de ser uma história hoje em dia eu conto ela como engraçada, mas na época foi muito triste. Nossa, eu fiquei péssima. Cara, imagina, eu enterrei os coelhos. Assim, eu fiz um enterro simbólico para eles. Muito triste essa história de filme. Bom, e aí como é que funciona isso? Olha só, pelo que a gente entende até agora, para ter um coelho, por exemplo, cinza escuro, tinha que ter 2 pares de alelos. Cesão e cezinho, né? 2 pares não, um par. Um par ou cesão, 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 cezinho ou cezinho, cezinho. Isso para determinar a cor. Só que eu tenho 4 fenótipos e para, por exemplo, o meu coelho ser cinza escuro, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pares de alelos que determinam a cor cinza escuro. Então, o que aconteceu? Esse par de alelos inicial, ele foi sofrendo mutações e aí você tem 4 pares de alelos, né, que vão determinar a cor cinza escuro. Então, isso é polialelia. Eu tenho ali vários alelos para determinar a cor do coelho, aquela cor. No chinchila, a mesma coisa, e no Himalaia, no albino, é só o cezinho, tá? E aí, galera, agora vai mudar um pouquinho. Por ser polialelia, a gente tem os alelos originais, são o C e o Czinho, ok? Como eu tenho variações desse alelo, né, mutações, essas mutações, elas vão ser representadas por letras, tá? Que no caso do chinchila, que é a cor cinza, pelo CH. Então, a gente vai ter aqui as variações. Quem sofreu mutação aqui foi o Czinho. O Czão não sofreu. Então, para você ser cinza escuro, basta você ter um Czão. Só que as variações do Czinho ficaram em Czinho CH, que vai dar a cor chinchila, Czinho H, que vai dar a cor Himalaia, e o Czinho sozinho, que vai dar a cor branca, o albinismo ao animal. Por que essas letrinhas, o CH, o H, representando a cor? Como eu falei, inicialmente eu tinha 2 pares. Como esse Czinho sofreu mutações, né, e gerou outros alelos que dão outras características, para a gente não ficar representando por várias letras, até porque inicialmente eram 2 alelos, a gente coloca outras representações em cima deles, né? Que seria, no caso, o Czinho que vai dar origem à cor chinchila. Então, ele tem um CH em cima. Tá? Então, toda vez que você vê isso, você vai lembrar de polialelia. No sistema sanguíneo é a mesma coisa, a gente vai ver depois, tá? E aí, só que a gente tem uma ordem de dominância entre eles. Por exemplo, o Czão, ele vai dominar sobre o chinchila, vai dominar sobre a cor Himalaia e sobre o albino. Então, a gente tem aqui, ó, uma dominância que eu vou representar pelo sinal de maior, tá? E vai ser sempre assim. Então, sempre quando eu tiver o Czão acompanhando qualquer outro dessas 3 variáveis, eu vou ter sempre a cor cinza escuro, que é o que está representado aqui, ó. Czão, ou Czão, Czinho, CH, Czão, Czinho, H, vai ser sempre cinza escuro, tá? Então, essa é uma ordem de dominância. Isso aqui, geralmente, em questões vem tabela ou a questão te avisa, tá? Mas é simples. É sempre o dominante, ele vai dominar sobre os outros, só que entre esses outros recessivos, você vai ter uma ordem ali de dominância também,
ok? O chinchila, ele não vai dominar sobre o cisão, mas ele vai dominar sobre o Himalaia e sobre o albino. O Himalaia só domina sobre o albino, tá? E o albino é um recessivão que a gente fala. Tranquilo? Então, aqui a gente tem, para ser selvagem, ele pode ser aqui, ó, o genótipo, ou homozigoto, ou um desses heterozigóticos aqui. Para ser chinchila, ou ele vai ser homozigoto aqui, chinchila, ou um desses heterozigóticos. Himalaia, a mesma coisa, e o albino só pode ser Czinho, Czinho, tá bom? Então, é isso, galera. A gente vai depois ver como é que isso cai em exercício, mas é muito tranquilo, tá bom? É só você entender a ordem de dominância neles, tá? Beijos e tô com tanta saudade. Ó, até depois. Beijo, galera.